Fala, meu lindo, minha linda. Oi, gente. Essa é a terceira mensagem da série Prioridade. E o Senhor tem falado muito ao nosso coração sobre prioridades, o que de verdade precisamos, o que falta em nós. E a mensagem de agora, eu quero falar com você sobre uma palavra muito importante: confiança. E é uma pergunta: aonde está a sua confiança? Mas antes, eu quero te pedir um favor muito importante. Eu tenho um sonho para 2023. O meu sonho para 2023 é terminar o ano celebrando uma marca histórica de 10 milhões de pessoas inscritas no nosso canal aqui do YouTube. Em nome de Jesus, a gente vai viver, mas só se você se inscrever. Então dá uma conferida. Se você já se inscreveu, se inscreve, ativa o sininho. Tá aparecendo os trenozinhos do Papai Noel. Então se inscreve, gente. Obrigado quem trouxe o sininho. Viaja comigo pelo Brasil com o sininho. E outra, curte o vídeo, comenta, compartilha, manda pros amigos, nem que seja por indireta. Manda no grupo de família que deu confusão em outubro e em novembro. Manda. E em dezembro na Copa do Mundo também. Manda para todo mundo. É só confusão que a gente viveu os últimos dias. E que esta palavra alcance o seu coração. Vamos pro vídeo. Abra sua Bíblia, por gentileza. Salmos, número 20. Número 20, versículo 7. Por favor. 27. Diz o seguinte: uns confiam em cavalos, outros em carruagens, mas nós confiamos no Senhor. Como eu vi que a adesão não foi muito alta, fala para a pessoa assim: você pode confiar em quem você quiser. Fala, pode provocar, porque ela não. Fala, você pode confiar em quem você quiser, mas eu confio no Senhor. Bom, se confiarmos exatamente como dizemos que confiamos no Senhor, não iremos sofrer por ansiedade, não iremos ficar com a vida desorganizada, porque se Ele é a nossa base de confiança, se Ele é exatamente isso, lembre-se de uma canção que para mim cantava muito quando eu era criança: quem tem Jesus tem tudo, quem não tem tem nada. Um homem chamado Michael Brooker começou um discurso em 1989, contando uma história de uma embarcação, de um navio de marinheiros que ficaram à deriva dentro do seu barco devido a uma tempestade que havia assolado eles. Eles estavam à deriva com um equipamento muito danificado, já desidratados, com muita fome, quando de repente avistaram uma embarcação a uma certa distância, que conseguiram enviar um sinal, que eu acredito, pelo que li, que era código Morse. No sinal que eles enviaram, eles diziam: estamos com sede, nos envie água. E o navio que estava próximo respondeu: lance o balde.
Aí o comandante daquele barco que estava sendo assolado, que tinha sido assolado, pensou: bom, mas como assim jogar o balde na água? A gente está no oceano. E aí ele enviou a mesma mensagem: envia-nos água. E o comandante do outro barco replicou a mensagem dizendo: lance o balde. Bom, o comandante, entendendo que os marinheiros estavam morrendo e não daria tempo nem de chegar talvez até aquela embarcação, porque não havia como chegar devido ao estado do barco, entendeu que a última ou a única chance que tinha era lançar o balde efetivamente na água. E quando lançou o balde, puxou uma água espumante, meio turva, doce. O barco estava entre uma divisa de águas entre o rio Amazonas e o oceano, e a água que eles estavam em cima era doce. Tudo o que eles precisavam estava embaixo deles, estava à disposição deles, mas como o olhar estava amedrontado, o coração fragilizado, a carne física cansada, não pararam para observar que na água havia dois tons, um que tinha um tom oceânico de águas salgadas, mas o outro de água doce. Resumindo a história, eles sobreviveram, pegaram daquela água, beberam, foram resgatados posteriormente. E a única coisa que você precisa saber dessa história, e o que se aplica a você, que tudo o que você precisa já tem, já existe, está preparado, está pronto e está perto de você. Eu vou melhorar. Nós aprendemos desde criança que os nossos olhos falam a verdade. Como assim, Dave? Nós confiamos no que os olhos enxergam, nós acreditamos no que os nossos ouvidos ouvem, nós acreditamos no que sentimos, nós acreditamos em sensações, nós acreditamos porque é tangível. Você já viu que muitas pessoas só conseguem acreditar se ver, se tocar, não é verdade? É assim que é o ser humano. E isso só nos limita em uma circunstância onde os nossos olhos já não nos servem mais. Isso nos limita onde as sensações não são mais tangíveis. Isso nos limita em alguns ambientes da vida aonde a lógica do que aprendemos a vida inteira não é mais aplicável. Porque eu não sei se você compreende, mas grande parte da nossa história sempre acaba fugindo do roteiro, sempre acaba mudando, sempre é surpresa, novidade. E a nossa confiança meio que todos os dias acaba se esvaindo de alguma forma. Confiamos em uma pessoa, essa pessoa é movida e a nossa confiança vai embora. Confiamos em uma pesquisa, a pesquisa muda e a gente vai embora. A gente confia numa estatística, de repente algo vem e choca com a estatística. A gente acredita na solidez de uma marca, de repente essa marca vem e diz que está falida. A gente confia em uma pessoa e de repente a pessoa nos trai. A gente confia no nosso coração, mas as metas de 2022 ainda nenhuma foi cumprida. A gente deposita a nossa confiança no dinheiro e o dinheiro acaba. A gente deposita a nossa confiança no sucesso, sempre vem alguém que brilha mais. A gente confia a nossa confiança, a confiança parece pleonasmo, mas nós confiamos ou depositamos a nossa confiança, ancoramos ela em lugares que são instáveis e nos decepcionamos. Grande parte das pessoas que têm uma vida de fé frustrada foram frustradas porque colocaram a sua fé na pessoa errada. A gente chama isso de ancoragem. Ancoragem
Aonde você ancora determina no que você acredita. Aonde você se estabelece determina o que para você é real. Eu amo histórias, eu gosto de ler algumas histórias, e algumas viram perguntas que se tornam mensagens. Mas vi uma tragédia agora esses dias de 2009, de alguns jogadores da NFL aposentados. E eles foram pescar em um dia lindo de sol, entraram mar adentro. Vários, tinham pessoas da Florida University, tinham pessoas de Dallas, do time de Dallas, vários amigos antigos foram pescar. E nessa pescaria, quando chegou o final de tarde, um vento gelado rompeu o meio do mar, levou o sol, levou tudo, e aquela tempestade absurda começou. Quando a tempestade começou, o barco estava ancorado. E aí, meu lindo, eles não conseguiam sair daquele lugar. Quando um teve uma ideia: pega o motor e dá força total, e a gente vai tentar arrancar com tudo. Não conseguiram, pelo contrário, piorou. O barco trancou mais. Dias após, os corpos foram encontrados e apenas um homem estava vivo, um dos jogadores, já desidratado, à beira da morte, mas conseguiram salvá-lo. Os órgãos oficiais da época fizeram uma investigação para determinar a causa da morte. Já vistam, eram pessoas muito importantes, e o motivo da morte foi a ancoragem errada. E eu, quando li isso, meu olhinho fez assim, ó. Falei, é verdade. Quando nós ancoramos a nossa vida, quando depositamos a nossa confiança naquilo que não é verdadeiro, naquilo que não é poderoso, naquilo que de verdade não tem substância, nós seremos frustrados. Aquilo que nós depositamos a nossa confiança vai nos frustrar. E talvez você não perceba, mas existe um oceano de gente frustrada caminhando à nossa volta. Gente frustrada com Deus porque depositou a culpa em um homem que falava sobre Deus. Gente frustrada com a família porque lastreou a sua família em um modelo errado. Gente frustrada nos negócios porque acreditou num conselho de alguém. Está todos os dias alguém frustrado porque copiou um modelo errado. Todos os dias tem alguém desistindo do casamento porque está lastreando a vida em um casamento que fracassou. Todos os dias tem gente educando os filhos de maneira errada porque está reproduzindo o que viveu. Ou seja, aonde lastreou, aonde ancorou a sua vida. E a loucura de tudo isso é que muitas pessoas experimentarão a morte antes de conhecer a vida. Muitos precisarão o fundo do poço para descobrir que algumas coisas não faziam tanto sentido. Posso falar algo com propriedade para você? Tem algumas coisas que as pessoas acham que são importantes, mas que são extremamente imbecis, que são passageiras demais para se dar tanto valor. E uma delas se chama dinheiro. Dinheiro perde-se o valor muito rápido. Uns têm muitos, outros têm pouco, e a vida voa. E dinheiro serve para estações e momentos, mas não compram plenitude. E tem gente que ancorou a vida na ambição do dinheiro e vivem uma vida desesperadora atrás daquilo. Trabalham loucamente, sabe, vivem escravizados naquilo, até que um dia descobrem que tem muito dinheiro suficiente que nem conseguem gastar, que uma geração após não consegue gastar. E aí nesse dia essa pessoa vai tentar descansar e vai descobrir que aquele dinheiro não é a razão do seu descanso, porque não serve para nada se você não tiver mais uma família. Não serve para nada se você não tiver
uma vida genuína com Jesus. Sempre vai faltar algo lá dentro, e um eco tão absurdo que quanto mais tempo passa, mais alto fica, mais sensação de atraso se tem. Eu falei essa semana com um bilionário. Eu sou muito curioso, eu gosto de perguntar de valor. Quanto custa? Só que eu estou aprendendo a controlar a minha ansiedade para fazer perguntas certas. Eu pergunto, por exemplo, quanto tempo você dedica para sua família? Aí a pessoa fica assim, porque a gente que trabalha muito, né? A gente acaba ficando bastante tempo longe, né? Por conta das prioridades. Aí eu fico assim, oh, pobrezinho. Alguém está vendo o filho dele crescer e está recebendo para isso. E todas as vezes eu termino com um sentimento de dó. E normalmente quem fala com vergonha. Tem gente que deposita sua confiança na fama. Ai, que coisa. Sempre vai ter alguém muito mais famoso que você. Eu acho engraçado as pessoas assim comigo, né? Eu entro num ambiente, tem 10 pessoas. Às vezes as 10 podem me conhecer, mas normalmente 2 conhecem. E vem às vezes uma tira foto, as outras 8 ficam assim: quem é essa pessoa? Agora tem gente que chega e todo mundo sabe quem é. Agora tem gente que nem chegar pode. Ou seja, algumas coisas na vida são infinitas, e se a minha base for aquilo, eu sempre vou ficar frustrado. Eu, por exemplo, eu tô esses dias num lugar, no aeroporto, começou a dar ruim, foto, e tiroteio, só foto, e uma fila de gente, irmão. Eu fiquei, nossa, que isso, hein? Só que tinha uma mulher que vendia sabonete, assim, que estava pertinho, sabe aquele sabonetinho de lembrança e tal? Ela entrou na fila, mas ela já tinha me visto. Eu estranhei. Aí ela chegou, tirou foto e perguntou assim: desculpa te perguntar, mas quem você é? Ela tirou a foto só para garantir, né? Vai que alguém famoso, e eu garanti a foto. Se a nossa fé estiver nisso, a nossa confiança, a vida vai muito rápido. Se a nossa fé, se a nossa confiança estiver lastreado nas pesquisas, a gente vai de mal a pior. Se a nossa confiança estiver na política, a gente vai de mal a pior. Todas as vezes que a nossa confiança está no lugar errado, a gente vai de mal a pior. O salmista é muito inteligente. Ele diz: a nossa confiança não está nos carros, diga-se carruagem, nem nos cavalos. A nossa confiança está no Senhor. O Max Lucado, em 89, escreveu um livro chamado 6 horas de uma tarde, ou 6 horas de uma sexta-feira. Me fugiu o nome completo, mas eu achei interessante porque o nome do furacão que ele enfrentou é o meu nome, Dave. Furacão. Amém. Amém, né? Furacãozinho assim. Então, somente. Mas eu achei interessante porque o nome do furacão era Davis. Mas o que é mais maneiro de tudo, eu gravei por causa disso, mas daí o mais maneiro é o seguinte: o Max Lucado comprou uma embarcação, uma casa-barco, inexperiente com navegação, lá na Flórida. E o barco estava no rio Miami e estava para vir o furacão Davis. Aí ele, inexperiente, chamou alguns amigos para preparar a embarcação pro tornado, né? Porque estava vindo pro furacão Davis. E ele amarrou tanto o barco, mas tanto o barco, que parecia que o barco estava numa teia de aranha. Ele amarrou em uns postes que tinham na água de cais,
amarrou em outros barcos e amarrou numas árvores que estavam na terra. Uma loucura. Dentro desse embaraço de cordas cujo qual ele amarrava o barco, um senhor loiro, parecia aqueles personagens de filme, aqueles heróis de filme, chegou para ele e disse: vocês estão fazendo errado. Um senhor experiente falou: se vocês amarrarem o barco na terra, o furacão vai lamber essas árvores tudo e a embarcação de vocês vai vir longe. Se vocês colocarem em outros barcos, os próprios barcos destruirão os barcos. Se eu puder dar um conselho, uma âncora em cada parte do barco, em cada lado, era um barco quadrado. E ele disse isso aqui: lance 4 âncoras no mais profundo lugar, e ore a Deus para que nenhum mal aconteça. O homem foi embora. E o barco? Eu sei que você fica já assim, o barco. E o Dave? Veio. Eu não quero que você pense nisso agora. Eu quero que você entenda o que é esse lugar profundo. Meu lindo, eu preciso que você aprenda de uma vez por todas, e nunca mais você vai se desesperar. A Bíblia diz no Salmo 125: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Se a sua família estiver ancorada em Jesus, nenhum vento, nenhum mar, nenhuma tempestade, nenhum furacão vão destruir a sua família. Se a sua empresa estiver ancorada na rocha que é Jesus, nenhuma crise, nenhuma pesquisa, nenhum dado negativo será suficiente para destruí-la, porque tudo aquilo que está ancorado na rocha subsistirá. Veio a chuva, veio o vento, veio a tempestade, mas aquele que edificou a sua casa sobre a rocha permaneceu de pé. Pausa dramática. Aonde está baseada a tua família? No filme? Na novela que você assistiu? Aonde está baseada a tua empresa? No analista de finanças, que muda de opinião toda hora? Você sabia que o meteorologista, ele tem margem de erro? Ele diz que dá sol, mas pode dar chuva. Ele diz que dá chuva, mas pode dar sol. Você sabia que o economista erra? Você sabia que homens erram? Você sabia que nós, você, somos extremamente falhos? Então, bebê, como pode termos coragem de ancorar a nossa confiança na gente? Como pode termos coragem de ancorar os nossos casamentos, as nossas famílias, os nossos filhos, a nossa fé em lugares aonde o furacão lambe, aonde a tempestade pega? Lindo, vai para as águas profundas, vai para os lugares profundos, vai para um lugar oh aleluia, aonde a sua fé é inabalável, aonde a sua convicção em Jesus é indestrutível. Oh lindo, eu conheço gente assim, e é maravilhoso estar perto. Eu não sei se você já conheceu alguém que pode estar acontecendo a maior tempestade do mundo, você conversa com ela e tem um sorriso no rosto, tem uma palavra de ânimo, tem uma palavra de bênçãos, e você diz: como é que pode? Está tudo acontecendo de mal na nossa volta, e essa pessoa consegue nutrir tamanha esperança. O segredo dela é um só:
A esperança dela não está ancorada neste tempo, não está ancorada nas estações de agora, mas naquele que vive e reina para todos sempre. A rocha inabalável, o nome é Por mais frágil que algo possa ser, por mais frágil que você seja, por mais frágil que os relacionamentos humanos são, tudo aquilo que você ancora na rocha que é Jesus se torna inabalável. Então, não estou mais pregando para homens qualquer, não estou pregando mais para mulheres qualquer. Se a sua confiança estiver em Jesus, sim, você é inabalável. Uma moça da nossa cidade estava grávida. Foi fazer o exame de ultrassom. E no exame de ultrassom deu que a criança tinha um defeito de formação. E o médico falou para ela: olha, seu filho vai nascer com defeitos e provavelmente nasça morto. Essa mulher disse para o médico: o meu filho vai nascer bem, vai nascer saudável, e o Senhor vai ver com os seus próprios olhos. Tá vendo? Quando o testemunho é do outro, a gente consegue, mas entende que para falar isso tem que ser. A âncora, irmão, não tem que estar na rocha, tem que estar cravada. Resumindo a história, eu acho que você já sabe. O médico olhou para ela e disse com muita, assim, com um tom de piada: você acredita no que você diz? Riu, virou as costas e é isso. Tá bom. Os pais começaram a orar e a oração era: Jesus, que o meu filho nasça, e que aquele médico que disse o contrário seja envergonhado pelo poder que há no teu nome. Veja, eu sei que existem diagnósticos que são irreversíveis, e eu sei que tem coisas que o Senhor permite. Não estou falando que essa é uma doutrina, estou falando que é uma experiência de alguém que depositou toda a sua confiança no Senhor, e o propósito foi cumprido. No parto, todos os médicos estavam preparados para tirar uma criança com problema de formação. Quando a criança veio à luz, não tinha defeito algum. Porque nós cremos em um Deus que ainda faz milagres e opera maravilhas. E eu poderia contar milhares de outras histórias, mas me lembrei dessa agora. Todas as vezes que depositamos nossa confiança no Senhor Jesus, nossa fé se torna inabalável. Eu não sei o que você precisa, eu não sei a dor que te causa, eu não sei o motivo ou a razão que você parou num vídeo como esse, mas eu só quero que você saiba: se a sua confiança estiver em Jesus, se prepare. Decisões erradas alteram o leme para uma embarcação que vai para um lugar onde Deus não queria. Só que muitos de nós, para não ter o ônus da escolha errada, não escolhe. E quem não escolhe, alguém escolhe por você. Quem não se posiciona, alguém se posiciona por você. E aí então,
você não poderá mais cobrar o resultado de absolutamente nada, porque quando era para você escolher, você abriu mão da escolha. Você não quis. Quantas oportunidades Deus já mostrou para você, quantas portas Deus já abriu para você, mas você não quis. Porque sendo sábio, ou ao dizer ser sábio, esqueceu de agir com ousadia. Porque no fim não é só sobre decidir com sabedoria, mas com ousadia. Escreva isso que eu vou te falar para você nunca mais esquecer. Se você decide apenas com sabedoria, há um risco de você ficar estagnado. Se você decide só com ousadia, há um risco de você cometer um grave erro. Ou seja, o segredo não está nem na ousadia, nem na sabedoria, mas no equilíbrio delas. Porque se você for sábio e ousado, tudo aquilo que Deus colocar para você viver, você vai ser sábio para fazer com prudência, mas vai ser ousado para se jogar de cabeça pela fé que tem no Deus que te chamou. Então, meu lindo, há uma palavra poderosa sobre nós nesse lugar. E se eu fosse você agora, eu já falava para o irmãozinho do lado: te prepara, amanhã é você que escolhe o que vem para a mesa. Começa na mesa, mas termina no destino, termina no futuro, termina nos teus filhos, termina na tua família, termina na tua geração, termina naquilo que os teus netos irão colher. Eu não sei o que você pensa sobre isso, mas eu já estou semeando uma vida que os meus netos no futuro vão dizer: meu avô foi um grande homem de Deus e o que ele fez mudou a geração dele. Agora, isso significa que não significa que eu não vou errar, mas significa que toda a decisão passa pelo crivo da fé em Deus e da sabedoria que Ele colocou dentro de mim. Mas para isso eu preciso de uma palavra. Vamos caminhar. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus, capítulo de número 10, versículo de número 16, diz o seguinte: eis que eu vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Sede prudentes como as serpentes e puros como a pomba. Eu confesso para você que isso daqui é uma coisa que nos falta muito. Normalmente, ou nós temos muito de um e quase nada do outro, mas dificilmente conseguimos ter os dois na mesma pessoa, no mesmo indivíduo. Quando Jesus está falando isso, Ele está falando para os discípulos dele. Os discípulos dele entrariam nas cidades apregoando a boa nova do Evangelho. O que Jesus estava dizendo para eles é: vocês são como ovelhas no meio de lobos. Vocês são inofensivos, vocês não sabem viver longe do pastor de vocês. Porque isso é uma ovelha. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver uma ovelha de perto. Ovelhas não são animais agressivos. Ovelhas são animais extremamente dóceis. Eles não se defendem. Uma ovelha, o abatimento de uma ovelha dá dó. Ela não esperneia, ela não foge, ela fica. E isso é o que Jesus diz que somos. Porque de fato nós não somos nada sem o nosso pastor. Só um aleluia. Eu vou dizer de novo para ver se alguém entende o que eu acabei de dizer e concorda comigo. Você não é nada sem o seu pastor. Não importa se você é rico, não importa se você é pobre, não importa a sua família, não importa o quanto você estudou. No fim lindo, Tiago 4,14 diz: o que é pois a vossa vida? Senão um vapor que aparece e logo desaparece. Somos passageiros. Somos tão destrutíveis, destrutíveis, acho que é certo. Destrutíveis no sentido de ser destruído, que um vírus matou um monte de gente agora há pouco. Até dias atrás a gente estava escondido dentro das nossas casas com uma máscara por causa de um vírus invisível que nós que inventamos a AI, o carro elétrico, o computador, a internet, a eletricidade, o ar-condicionado, que hoje não está tão bem.
nós estávamos escondidos dizendo: oh meu Deus, não pega nós. Por quê? Porque somos isso. Só que quando a Bíblia diz que nós estamos sendo enviados para o meio de lobos, está dizendo: vocês estão sendo enviados para um lugar onde lobos destroem ovelhas, aonde lobos migalham ovelhas. A prova disso é o que nós estamos vivendo agora nesses dias. Está cheio de gente indo com um pensamento inocente, porque não entendeu a crueldade que está por trás, que não entendeu o mal que governa por trás disso, e estão indo inocentes. Ó céu, ó vida, ó azar. Não sabem que o diabo está os aguardando para os destruírem. Quantos nesse carnaval não voltarão para suas casas? Eu não estou falando contra a cultura de um povo, estou falando contra o pecado de um povo. Quantos vão se perder? Quantos perderão família? Quantos? E alguém diz: não, Dave, não é bem assim. Pois é, Jesus já havia dito: nós somos enviados como ovelhas no meio de lobos. Só que a Bíblia também diz que nós temos que ser prudentes como as serpentes, mas não devemos deixar de ser puros então como as pombas. Jesus está dizendo que dentro de nós precisa ter astúcia e pureza, precisa ter malícia e bondade. Como assim malícia, David? Malícia para enxergar o mal e fugir dele. Porque se a gente só for puro, a gente vai dizer: não, é todo mundo bonzinho, todo mundo quer o meu bem. É até o momento que você estiver sendo tragado pelo mal. Quando Jesus está dizendo isso para os discípulos, Jesus está dizendo para mim e para você: vocês precisam saber que vocês estão indo para o meio do campo inimigo. Eles não amam vocês, eles odeiam vocês. Vocês não são caçadores, vocês são caça. Mas eu tenho uma palavra para você: se você for prudente como uma serpente, você não cairá em armadilhas, você não vai tomar decisões equivocadas, você não vai entrar em golpe, você não vai cair em ciladas. E se você for puro, você não vai tratar o bem como se fosse o mal. Você vai discernir aqueles que são daqueles que não são, e o seu coração vai se manter puro, e você não vai fazer com que o bem pague pelo mal. Entende? E aonde que entra decidir com sabedoria? Porque decidir passa sempre por duas coisas: pureza e prudência. Sempre passa por isso. Nós às vezes entendemos que algumas decisões não valem a pena ser tomadas, porque nos colocam no lugar onde a gente perde o controle de tudo. Eu vou te falar uma parada e talvez isso vai incomodar um pouco, mas você sabia? Que delícia falar isso, que é tão bom. Você sabia que para viver o sobrenatural de Deus, a primeira coisa que você tem que perder é o controle? Não, você não pegou, eu vou dizer de novo. Meu lindo, se você quer ter uma vida normal, se você quer ter uma vida comum, se você quer ter uma vida normalzinho, de boa, a planilha vai dar certo, o organograma vai fechar, vai dar tudo bonitinho, sempre a conta fecha no final. Agora, se você quiser ter uma vida extraordinária, sobrenatural, aonde nada fecha a conta, ainda onde tudo é sobrenatural e diferente, você vai ter que aprender a perder o controle e dizer: Jesus, eu não entendo nada, eu não consigo compreender aonde o Senhor está me levando, mas eu sei que o Senhor está no controle, portanto pegue o controle e faça de acordo com aquilo que o Senhor quer. E aí então a gente descobre o extraordinário. Nós só não vivemos o extraordinário porque estamos agarrados no controle, porque a gente diz: não, Jesus, não, eu estou sendo sábio. Mas existe outra coisa que você precisa saber. Normalmente o medo de decidir se veste de sabedoria para te defender do ônus da escolha. Você diz: eu não vou fazer isso porque eu sou prudente. Eu não vou fazer isso porque eu não quero colocar ninguém em perigo. Não, na verdade o que você só não quer é perder o controle e ter que confiar em Deus. Na verdade, o que você não quer, assim, de verdade mesmo, é chegar no final do mês e precisar de um milagre.
Olha, eu vou te falar uma coisa minha. Eu sou muito fofoqueiro. Eu vou falar da minha vida. Eu não sou fofoqueiro. Eu devo ser outra coisa que ainda não inventaram a palavra. Obrigado. Sou eu. Eu tenho 34 anos de idade. Tá vendo? O inimigo se levantou aqui agora, viram? Ainda? E gente, eu sei que vocês estão pensando, mas não parece? Fui cortar o cabelo essa semana. Os cabelos brancos estão ali. Coisa mais linda. A esposa disse que tá lindo. Não é para rir, irmão, é para celebrar. Quando ela estiver gostando, ficarão ali. Mas a gente perdão, Jesus, estou entrando demais, pessoal. Mas eu tenho 34 anos hoje, e o que eu vivo hoje, eu não consigo me acostumar. Eu estou aqui pregando para vocês, falando de Jesus. São tanta gente que vê, tanta gente que assiste. É tão maravilhoso, sabe? É tão extraordinário. Mas não foi assim sempre. Aliás, a promessa não nasceu com isso. A promessa nasceu de uma forma muito difícil de aceitar. Deus não pintou a história inteira, Deus só pintou 10% da história. O ano era 2017 e a minha esposa engravidou do João. A gente estava muito feliz. Minha vida era uma vida normal, super comum. Eu trabalhava numa rádio, eu ganhava um salário por mês, era a minha segurança. Minha esposa trabalhava também, ganhava um outro salário e era a nossa segurança. E eu pregava em algumas igrejas, e aquilo era uma bênção de Deus sobre a nossa vida. As pessoas usavam ofertas às vezes não davam, e essa era a nossa realidade. Chegou um determinado momento que a gente foi pregar fora, fomos para os Estados Unidos pregar. E lá nesse lugar, o meu amigo, que hoje é como se fosse o avô dos meus filhos, falou para mim: rapaz, Deus colocou no meu coração para que vocês venham ter o João aqui. Não é sobre vocês, é sobre ele, é alguma palavra que Deus tem para ele. Aí eu prontamente, porque jamais estava preparado para ousar, eu disse: não, pastor, muito obrigado, não quero. Volto para o Brasil e vou fazer os exames com a Paula. Fazemos os exames, começamos o pré-natal. E estava tudo tão legal, porque já ia nascer no hospital que eu nasci. E estava tudo dentro do meu controle. Oh, como é bom controlar.
Como é bom controlar, como é bom. Mas um dia eu estava dentro do meu carro dirigindo e o Espírito Santo falou comigo: eu não quero que o João nasça aí. Eu tenho um plano com ele. Irmão, eu sou um pouquinho crente. Comecei a chorar na hora e falei para Paula: amor, Deus está falando comigo que é pro João nascer lá. Aí a minha esposa falou o quê? Como? Não tinha um pinto para dar água. Eu trabalhava numa rádio onde eu precisava estar lá todo dia. E aí, irmão, eu fiz 3 provas com Deus. Eu falei: vou fazer uma prova com Deus então. Falei: amor, vamos fazer o seguinte. Primeira coisa, vamos ligar pro pastor e pra pastora. Porque às vezes alguém diz: vem na minha casa, mas não é tão vem assim. Não é verdade? Não é assim. Todo mundo, às vezes que você fala assim: vamos lá em casa. Aí você: tomara que não, Senhor Jesus, tem misericórdia. Às vezes é assim, não é verdade? Vamos marcar, tomara que não. Aí a gente ligou pra ele. Primeiro ligamos pra ele. Aí a gente falou assim: olha, nós estamos orando para... Quando a gente falou, eles começaram tudo a chorar. Eles falaram: vocês vão vir e tal. Começaram a comemorar. E eu tinha mais 2 provas com Deus. Qual que era a outra prova com Deus? Minha esposa estava de 36 semanas. Tinha que ir agora. Vamos ver qual é o prazo. 37. Faltava uma semana. Vamos fazer os exames. Os exames precisam sair até a data. Saiu a data. O exame saiu. Minha esposa foi. Só que agora restava uma coisa, uma decisão. Para eu ser homem, estar com meu filho, eu vou precisar pedir demissão da rádio que eu trabalho. E a única segurança que eu tinha era a rádio. Você entende? A gente era um casal novo e todo mundo dizendo que a gente estava tomando a pior decisão da nossa vida. E eu fui lá na rádio, sentei na mesa do meu diretor. Eu tinha um programa da 1 às 5 da tarde todos os dias chamado Louvor Maior. Eu disse: eu queria tanto que o senhor me demitisse, porque eu não tenho coragem de pedir a conta. E ele falou: então eu vou te demitir. Nunca foi tão fácil. Eu queria que ele pelo menos fizesse um doce dizendo: não, fica. Mas ele falou: não, você vai sair então. Eu fui para os Estados Unidos e eu não tinha mais para onde voltar. Eu tinha só 10 mil reais, que era a minha saída da rádio, para pagar as contas e voltar. Lá nos Estados Unidos Deus nos deu tudo. Os pastores nos abençoaram. E sabe do que eu não sabia? Eles estavam para se divorciar. Ai, Jesus, um outro dia a gente briga nesse assunto. Enquanto isso, eu acredito que você já deve ter curtido, compartilhado, comentado. Top. E vamos para o vídeo. O texto da nossa caminhada é um texto que aparentemente no início ele não conecta com o tema principal, ferimentos de batalha. Mas a nossa jornada juntos vai fazer isso conectar no teu coração para fazer sentido. O texto é de Jeremias, capítulo de número 18. Um texto que provavelmente em algum momento da vida você já deva ter ouvido, estudado, falado sobre. E eu quero ler algo rápido, que é só o começo, dizendo: a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Você já sabe o que vai acontecer. O Jeremias vai descer à casa do oleiro, vai chegar na casa do oleiro, e quando ele chegar, o oleiro estará na frente das rodas, formando com as suas mãos, a partir do barro, um vaso. É isso. Guarda o vaso que ainda está molhado de barro informe, e começa a entender o nosso ponto de partida. Da onde nós vamos partir? Eu estou vendo
um filme esses dias. Eu gosto de ver filme, mas eu tenho um problema que eu não sei se você tem. Eu me envolvo emocionalmente. Mas eu não me envolvo num nível normal, eu me envolvo num nível preocupante. Eu oro pelos personagens. Eu sonho com os personagens. Os personagens fazem parte da minha família no outro dia. E quando morre alguém, eu sinto a dor do luto. Estou falando verdade. Esses dias eu assisti um filme com o personagem que morreu. Aí eu chorei. Minha esposa chegou, não entendeu o que estava acontecendo. Está acontecendo. Fala comigo agora. Quem viu a mensagem de ontem, resolva suas dores, vai entender. Mas eu quero falar do filme que eu vi, né? Deixa eu chegar ao cerne. Eu vi um filme de um ator, você já deve ter visto ele alguma vez, o Steven Seagal. Rapaz, pensa um homem bom de briga. E ele é tão bom de briga que ele não apanha. Irmão, ele só dá ali. E ele bate de mão aberta. Aí o cabra vem, maior que ele. Aí o cara... E você fala, que é isso, irmão? Chega uma hora do filme que você está começando a torcer. Tomara que ele leve um cacete também. Porque é impossível você entrar numa guerra, numa batalha, e sair de maquiagem, bebê. É impossível você entrar numa confusão chamada vida e pensar que não vai ter nenhuma cicatriz e que vai dar tudo certo para sempre. Irmão, só dá certo no filme do Steven Seagal. Os filmes que eu curto é o do Van Damme. Só referência antiga. Os irmãos da década de 90 já sabem o que eu estou falando. Ou não, me preocupei um pouco agora. Esse irmão apanha o filme inteiro. Dá dó do miserável. Apanha, apanha, apanha. E quando pensa, morreu, ele faz assim, ó. Levanta, olha nos olhos do adversário, dá-lhe um soco. E o adversário morre. Bom, isso também não é real. Não é assim que a vida funciona. A vida, na verdade, ela é muito mais complexa. E o que a gente precisa entender é que, se queremos viver algo de Deus, se queremos viver o plano de Deus sobre nós, em nós, nós vamos precisar aceitar que em vários momentos não será do jeito que a gente deseja. Que em vários momentos nós vamos perder completamente o controle. E as provações serão parte da nossa rotina. E eu digo isso para você porque em uma geração onde o conflito está cada vez mais difícil, porque não sei se você percebe, mas a gente está perdendo um pouco a manha de resolver os conflitos da vida, de resolver problema. A gente maximiza tudo, dá um monte de BO nas nossas emoções, a gente paralisa e não consegue. Bom, se você continuar dessa maneira, a tendência de você viver uma vida medíocre sem resultados na presença de Deus é muito grande. Porque o segredo é entrar no conflito e aprender a resolver no conflito. Aprender na guerra. Tudo isso que eu estou falando para você é partindo de um princípio que o Senhor ministrou meu coração depois de muito tempo para aprender. Muito tempo. Foi quando eu entendi que todos os meus amigos, grave, eu não estou falando sem um dado claro, não, todos os meus amigos que vivem uma vida extraordinária hoje, debaixo da veste, estão carregados de cicatrizes. Todo mundo que vive algo extraordinário, que vive um plano de Deus, hoje carregam consigo marcas de dor, humilhação, vergonha. E todos, quando falam das vergonhas que passaram, das humilhações que viveram, não falam com luto, não falam com dor. Pelo contrário,
difícil aprender isso, mas agora eu estou começando a ficar bom nesse negócio. Quando essas pessoas que vivem algo extraordinário contam as suas histórias, tem um sorriso no rosto, tem um brilho no olhar, e quando o testemunho vem afora, você não quer viver a dor dele, mas quer viver o que ele está vivendo. Porque nós olhamos para alguém que Deus está usando e a gente não tem noção de todas as dores e processos que aquela pessoa viveu para chegar onde está. Então a gente olha e diz: uau, eu queria viver igual. Aí Deus diz: quer? Tem certeza? Aí você faz assim: sobe 2, tira 3, 4 vezes 5, 6, 7. Você faz a conta, olha as letrinhas miúdas do contrato e diz: não quero. Então basicamente a gente vive em um tempo onde muita gente paralisa, porque mesmo sabendo o que Deus quer e aonde o Senhor deseja o levar, o destino está bloqueado, paralisado, porque o processo para tanto, a pessoa não quer. E aí, lindo, eu, dentro de toda essa conversa que tive durante meses, e ouvindo histórias, e conhecendo pessoas, e conhecendo homens e mulheres de Deus, eu entendi que ou eu pago o preço e deixo o Senhor moer em algum momento, para poder posteriormente colher do fruto de um trabalho de forja do eterno, ou eu vou ser linear a vida inteira, sem testemunhos para que os meus filhos me ouçam e desejem viver a ousadia de coragem que o pai em algum momento enfrentou. Se eu perguntar para cada um, todo mundo tem a sua história. Mas, por exemplo, eu estou olhando aqui o pastor Adson, que é o pastor dessa igreja que nos recebe. O senhor ontem, na nossa conversa, falava do seu tempo de ministério. E eu acho brilhante essas conversas. Eu gosto de ouvir, porque eu sou um bebê. Eu comecei ontem. E aí quando eu vejo alguém dizendo: eu estou 20 anos falando de Jesus e vivendo o ministério, e o sorriso ainda está no rosto, a alegria ainda transparece, eu começo a entender que existe longevidade mesmo em ambientes de processo de dor e feridas profundas. Porque seja sincero, pastor, eu nem lhe apresentei aos visitantes, mas a gente faz isso já. Mas para chegar agora aqui e estar nesse lugar, rápido, quantas histórias de humilhação o senhor tem para contar? É muita treta. E sabe, todo mundo que você vê em algum lugar de uma posição que está em destaque, o destaque é o resultado de milhares de dias de humilhação. E agora, compreendendo que é impossível sair de uma guerra sem uma marca, eu preciso aprender a aceitar as marcas e às vezes inclusive provocá-las. Um livro que li agora essa semana falava como que um diamante nasce, como que surge um diamante. E por isso que eu conectei com o texto que nós vamos entrar. O diamante nasce a partir de 3 fatores: pressão, calor e tempo. O diamante, por isso que eu olho para a Bíblia e eu falo que não pode. Como que alguém escreveu isso há tanto tempo, viveu isso há tanto tempo? E eu olho um estudo de agora e a história é a mesma: pressão, calor, tempo. Como pode? Bom, é que Deus não trabalha com coincidência. Ouvi uma frase esses dias que curti: Deus trabalha com cristocidência. É sempre Cristo controlando tudo, todas as histórias, e tudo fecha. Bom, um diamante que essencialmente é feito de carbono, cerca de 100 milhas para baixo da terra, precisa de 3 coisas para virar um diamante: pressão, calor, tempo. Tem gente que, se ouvir uma dessas palavras, já não gosta. Tem gente, por exemplo, que não gosta de esperar. Tem gente que brigou com a esposa hoje, que a esposa demorou demais para se arrumar, e já ficou boladão, já reclamou. Bom, tem mulher que não gosta de esperar nenhum bolo terminar de assar, abre o forno antes.
Tem gente que pegou fila para chegar aqui hoje, ficou bravo. Reclamou dentro do carro, por que tanta gente veio? Esperar é uma arte, não é todo mundo que gosta. E tem algo muito pior do que esperar: pressão. A pressão, ela é... eu sei, porque eu tenho uma personalidadezinha difícil. Suportar a pressão é suportar as humilhações de um processo que me leva para um lugar aonde Deus quer. E eu sei que nós também temos muita dificuldade com pressão. A gente tem dificuldade com ataques, a gente tem dificuldade quando as pessoas nos perseguem, a gente tem dificuldade quando alguém fala algo contra a gente, e a gente tem uma vontade só: vingança. A gente muitas das vezes não quer viver o que Deus deseja para nós porque a gente quer obedecer à vontade dele. Não, é porque a gente quer esfregar na cara de alguém que nos humilhou no processo, que a gente estava certo e o que Deus tinha para nós era de verdade. Então eu sei, irmão, é difícil dar um glória a Deus nessa mensagem. Eu sei que é difícil porque alguns milagres que a gente pede não são para nós, é para esfregar na cara de alguém. Ai, Jesus, meu Senhor, não deixa eu pregar essas mensagens complicadas. As pessoas ficam chateadas. Eu tô aqui falando com você e as histórias surgem na minha cabeça, irmão, porque de vez em quando eu bato de frente com os inimigos. E todo mundo é assim, irmão. De vez em quando eu bato de frente com alguém que me pisoteou. E aí dentro de mim mora o Dave. E o Dave, irmão, é vida louca. O Dave, se mandasse, eu nunca ia estar aqui. O Dave, se governasse, eu ia viver brigando na internet, xingando os outros, mandando direct, ofendendo. Mas graças a Deus que o Dave vive perdendo as batalhas, e quem ganha é o dono dele, que o controla e governa. E eu tô falando porque o resultado do que sou é fruto da humilhação que passei. Eu já vou chegar. Porque eu confesso, dá algumas vontades. A gente é ser humano. Por exemplo, eu tô essa semana dei de cara com um irmão. Você consegue fingir que não conhece os outros? Você veio e fez: nossa, não conheço essa pessoa. Não me parece estranho. Irmão, fizeram isso comigo. Só que eu que queria ter feito com ele. Entendeu, irmão? Só que o meu lado, às vezes, muito bobo, a gente quer ficar sorrindo. E como ele fez que não me reconheceu, aí, irmão, o Dave dominou. O Dave falou: devolve o controle do PlayStation aqui. Aí, irmão, na hora eu gritei: ei! E ele se fingindo de louco, indo embora. E eu... Quando ele olha, eu falei: que isso, cara? Não lembra de mim? Claro que ele lembra. Porque eu lembro dele. E aí ele falou assim: ó, você aí? Ó. Aí eu falei: vem cá, rapaz, me dá um abraço. E aí o David dentro de mim diz: conta umas histórias boas. Esfrega na cara. Aí, irmão, por isso que é importante o processo antes da honra. Porque se a honra vem antes do processo, a honra se vira contra você e te transforma em alguém miserável. E eu não falei nada para ele. Eu só dei um abraço e falei: ai, bom te ver, meu irmão. Dentro de mim eu queria contar umas histórias. Eu não fui nem falso, eu só não deixei passar. Isso é sinônimo de que todos nós precisamos de tratamento. Que não importa quem seja,
As marcas que Deus nos permite são exatamente para que nesses momentos quem perca a guerra é o nosso eu, e que o nome dele seja glorificado. Por isso que quando olhamos para alguém que passou por muitas batalhas, essa pessoa é digno de ser respeitado, porque para chegar aonde chegou, suportou o que muitos de nós não conseguiriam suportar. Quando eu entendo o que Deus vai falar com Jeremias, eu começo a desejar uma coisa: Senhor, não me solta enquanto o processo não acabar. Não me tira das rodas enquanto eu não ter a forma que o Senhor deseja. Só que isso vai me custar pressão. Pressão. Eu sei que é difícil, mas se nós aprendemos a orar da maneira completa ou de maneira correta, a gente vai dizer: Jesus, manda umas humilhaçãozinhas. Você já pensou que lindo, você que bonitinho, acordando de manhã dizendo: Jesus, hoje eu quero ser humilhado pela Jéssica, Senhor. Jesus, hoje o meu chefe, Senhor, pode liberar. Deixa, Senhor, deixa, porque eu estou precisando. Você nunca vai fazer essa oração, meu lindo, porque a gente não gosta de ser oprimido. Mas se eu te dizer que a opressão de agora é o que garante o teu coração amanhã, se eu te falar que algumas marcas e cicatrizes, quanto mais profundas, mais seguros nos tornam para viver exatamente o plano de Deus lá na frente de você crer. Quer ver uma coisa? Eu vivi muito tempo pregando. Eu pregava só em igreja pequenininha e só para pouca gente, e só no primeiro dia, porque tinha os famosos vinham depois. Os que pregavam bem vinham sempre depois. Então eu entrava para dar uma palavrinha, tipo assim: sexta-feira alguém não consegue trazer ninguém? Chama o Dave. E eu ia, irmão, porque eu tava lá, top, vamos. Irmão, vivi muita treta. Eu sempre falo que conversa de itinerante, de pregador, né, de qualquer ministério, qualquer pessoa, se você conversa com um par seu, todo mundo tem uma história triste do que viveu para chegar onde chegou. Então eu tenho as minhas histórias, você tem as suas, mas as minhas também são sinistras. Então eu me lembro de algumas coisas. Por exemplo, eu chegava na sexta-feira para pregar na igreja, tinha bem menos gente do que no sábado e domingo, porque era eu que ia pregar. E às vezes quem estava dirigindo aquele culto falava assim: irmãos, fiquem tranquilos, o melhor vinho é o do final. E eu estava aqui, ó, o suquinho de uva integral, porque se o melhor vinho era do final, basicamente ali era o coitadinho. E eu ouvia coisas, por exemplo: olha, vou trazer semana que vem um pregador bom de verdade. Falei: que é isso, hein? Nesse dia eu entrei no meu carro e eu fui chorando para casa, dizendo: nunca mais eu vou pregar o evangelho. Se for para ser humilhado desse jeito, eu não quero nunca mais. E sabe, eu consigo me lembrar de tantas histórias, de passar humilhação na casa das pessoas, de dormir em um lugar onde não era para dormir, mas como o objetivo parece-me que era humilhar. E sabe, todas as vezes que isso acontecia, eu dizia: Jesus, por que, Senhor? Por que comigo? Por que tanto BO? Por que tanta humilhação? Sabe, as pessoas não têm muita noção disso, porque vê agora. Então eu falo: nossa, que isso, que maneiro. Bebê, senta comigo, vamos revisitar as histórias. Vamos falar da kitnet. Vamos falar do carro que queimou o para-brisa e a minha esposa gata do jeito que é, com aquela cara de rica, com o guarda-chuva para fora do carro aqui, ó, tirando a água do guarda-chuva, e eu com medo dela brigar comigo. Ela falou assim: só vai, lindo, vai dar tudo certo. E a gente chegar para ministrar num lugar, e quando entrar dentro do carro para voltar, tem um pacotinho de uma oferta com R$14 em moeda, e o combustível para chegar lá foi 20. Então faltava 6, né? E aí tinha um para-brisa que quebrou, mas era Uno, então eram uns R$18. E tudo isso foi marcas necessárias. Quando Deus desce o Jeremias lá, ele começa a prestar atenção, e a Bíblia diz que as mãos do oleiro estão sobre o vaso, e de repente o vaso desmonta,
desmancha na mão do oleiro. E eu sei que muitos de nós aprendemos errado sobre isso. Nós aprendemos que o oleiro quebrou o vaso, mas aí a Bíblia diz que o vaso quebrou-se na mão do oleiro, porque o problema nunca é o oleiro, é a matéria-prima que o oleiro escolheu para trabalhar. A gente. Não sei se você sabe disso, mas você é ruim de dar ódio. Você pode compartilhar isso com o irmão que está do teu lado? Você pode dizer assim para ele: você é muito ruim. Aproveita, desabafa, abre o coração. Mas fala para ele: mesmo assim, Deus olhou para você e enxergou aquilo que só Ele consegue enxergar. Porque se a gente querer entrar na seara de reclamar do processo, o oleiro vai ter direito de reclamar da matéria-prima. Ah, Senhor, não quero esse processo. Meu lindo, com a matéria-prima que você é, só assim para dar certo. Porque senão você vira uma cebosa, irmã. Você vira um ceboso, meu lindo. Deixa eu abrir o coração para você. Tem gente que Deus não pode dar um pila a mais, que ele fica soberbo, trata mal os outros, fica ignorante. Se ele comprar uma moto, ele já fica: nossa, estou em outro patamar da sociedade. Tudo que vem antes de um processo que garanta a estabilidade para aquilo, vem para destruir, não para abençoar. Então, pressão a gente precisa. Pressão. Aí depois, quando acabou a pressão, aí vem o calor. E entenda que o vaso pronto não é o barro original. Entende o que eu acabei de dizer? O vaso pronto não é o barro original. Não é mais a mesma textura, não tem mais o mesmo cheiro, não tem mais a mesma forma. Era um barro, agora é um vaso. Mas não se tornou um vaso no passe de mágica, se tornou um vaso por conta de todo o processo que viveu para chegar. Pressão e o fogo. O fogo é o negócio que envolve o terceiro tempo. Porque quando o oleiro coloca o vaso no fogo, ele vira as costas para o vaso que está dentro do forno e vai trabalhar no outro que está sobre as rodas. Seja sincero, você já se sentiu esquecido no forno? De olhar para todo o cenário que você já viveu e dizer: Jesus, o que está acontecendo? O Senhor só pode que o Senhor me esqueceu aqui dentro. Só pode, o Senhor está pegando fogo, o pau está torando, e parece que o Senhor não ouve a minha oração, o Senhor não olha para mim, o Senhor faz com todo mundo e não faz comigo, o Senhor levanta todo mundo e não me levanta, todo mundo melhora de vida, e eu estou na mesma funda aqui, e aí o fogo está assim, ó. E muitos de nós, nesse momento, abrimos o forno de dentro para fora, e corremos um sério risco de se tornar um vaso frágil, que não esperou o tempo e não aceitou o processo, e no primeiro embate da vida vai quebrar. Escute bem, lindo. Você nunca vai ver um homem ou uma mulher de muito sucesso que não tenha respeitado os processos de Deus na sua história. Não existe esta pessoa, e se existe, a validade dela é breve. Porque quem respeita tempo, quem respeita o calor, a pressão, se torna exatamente quem Deus quer e permanece em quem o fez. Quem se torna pela força do próprio braço aquilo que deseja, faz para si, e quem faz para si tem prazo de validade curto. O ego toma conta, o orgulho o domina, a presunção o absorve, e quando ele menos imagina, tudo que tem se vai, porque nunca foi dele,
até porque ele não tinha habilitação para ter o que tinha. Eu conheço gente de todos os tipos, gente que prosperou da maneira correta, gente que prosperou da maneira errada. Talvez você sabe do que eu estou dizendo, mas você já viu que tem gente que prosperou com dinheiro que não é lícito, não tem felicidade no dinheiro que tem. Por quê? Porque não tem o processo correto, não tem o processo real. Você entende isso? Não tem o processo real. Se o processo não acontece, boicota tudo, o resultado, exatamente tudo. Eu preciso terminar. A Bíblia diz que o oleiro está terminando o vaso, coloca o vaso no forno, e agora a gente segue daqui. O vaso, quando fica pronto, quando o vaso fica pronto, a gente pode dizer que agora ele está preparado. E a pergunta é: preparado para quê? Dando certo, quando de repente o oleiro coloca a mão no vaso e diz: dá uma seguradinha, preciso retocar algo que eu consigo ver e que, se não mexer agora, vai te prejudicar lá na frente. E aí, quando você pensava que estava tudo certo, que agora era só vento em popa, você está nas rodas de novo, nas mãos do oleiro, e o oleiro está tampando buraco em você, está fechando fendas de rachadura, e você diz: não, mas já tenho marcas o suficiente. Aí Deus diz: não, mas é que você não sabe que o que vem depois precisa de resistência ainda maior. Então, lindo, eu quero só que você compreenda um negócio: todas as vezes que alguém falar sobre marcas e cicatrizes, diga: eu quero. 10 irmãos, tá bom, 10 irmãos querem, os outros dizem: não, férias. Disney. Então, lindo, se prepare, porque vai dar tudo certo com você. Só não vai acontecer nada maneiro, só vai ficar na marolinha. Agora, quando você entende que a cicatriz é necessária, você não precisa nem ser convocado para a guerra. Você entra na guerra, você entra na batalha, porque você sabe que quanto mais marcas, mais capacidade você vai ter para suportar o que Deus deseja colocar em você. O vaso fica pronto e o resultado do vaso é ser preenchido. E aí o apóstolo Paulo termina dizendo: tendo, porém, tesouros em vasos de barro, para que a glória não seja do vaso, entende? Mas daquele que o encheu. As minhas cicatrizes talvez algumas cicatrizes a gente nunca vai mostrar para ninguém, mas todas as vezes que a gente olhar, a gente vai lembrar o porquê e para quê. E talvez um dia, é profético o que eu vou falar agora, receba se você quiser ou não. Posição de receber é assim: adorar, abençoar, receber. Eu quero declarar no nome de Jesus que todas as batalhas, todas as guerras que você está enfrentando, ou talvez ainda vai enfrentar, servirão para deixar cicatrizes profundas em você, que talvez não é isso que você desejava. Mas se tem alguma coisa que muda o homem de maneira genuína, são as marcas de um combate.